E a mensagem é em Juízes capítulo 6, verso 12. Juízes capítulo 6, verso 12 está escrito: então um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Retroceder jamais. Josué, ele recebeu uma incumbência de conquistar a terra prometida. Moisés, ele viu a terra prometida, mas ele morreu, mas ele passou a unção para Josué continuar a obra do Senhor, que era tomar posse da terra prometida, porque era a promessa de Deus. E ele tomou posse da terra prometida, e ele repartiu para as 12 tribos de Israel as terras. E ele deixou bem claro antes de morrer: permaneçam firmes no Senhor, não se contamine com a cultura de outras nações, com as idolatrias, com as feitiçarias, porque senão vocês vão sofrer consequências. E a Bíblia fala que quando Josué morre, aí o povo esqueceu do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, do Deus de Moisés, e o povo começou a fazer tudo que era mal, buscando a idolatria, buscando as feitiçarias. E a Bíblia fala, por conta do pecado do povo, Deus suscitava nações inimigas que vinham como açoite sobre o povo de Israel. E o povo sofria o ataque, a opressão por algum tempo, por alguns anos. Aí o povo se voltava a Deus de todo o coração, arrependido, e Deus suscitava um juiz, e esse julgava com poder, com a unção do Espírito, promovia libertação, e havia um tempo agora de paz, um tempo de calmaria. Aí o povo começava a voltar a fazer o que era mal. Aí Deus suscitava nações vizinhas que vinham para oprimir o povo de Israel, e assim era cíclico, repetido. E a Bíblia fala de um homem chamado Gideão, o quinto juiz levantado. O povo estava vivendo um momento de 7 anos de miséria. Eles plantavam, na hora da colheita vinham os midianitas e roubavam toda a colheita, e o povo era oprimido, era humilhado, tinha que fugir, se esconder em cavernas. E a Bíblia fala que por 7 anos eles sofreram, estavam famintos, estavam sendo humilhados, sendo roubados por 7 anos. Aí se voltaram para Deus e buscaram o Senhor, pediram perdão de seus pecados. E Deus levanta um profeta e alerta o povo: tudo isso veio porque vocês fizeram o que era mal. E agora Deus, ele vai até até Gideão. E o Senhor se apresenta a Gideão, o anjo de Yahvé. E o anjo de Yahvé é o próprio Senhor Jesus tomando a forma de anjo, cristofania, teofania. E o Senhor chega para aquele homem e diz: homem. Então o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Aí ele começa a questionar: Senhor, o Senhor está me chamando para uma missão que aos olhos humanos é impossível de conquistar, de enfrentar um inimigo de 135 mil midianitas, amalequitas, e nós não temos um exército, como nós vamos enfrentar? E ele começa a murmurar: Senhor, se o Senhor é Deus maravilhoso, Deus de Israel, por que o Senhor permitiu tanta desgraça no nosso povo, roubo, humilhação? Senhor, por que tudo isso? Talvez você tenha passado por esses momentos de questionamento. Senhor, por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que tanta injustiça? Por que tanta
batalha, Senhor, sai de uma, entra na outra. Mas saiba que Deus, muitas vezes, Ele permite as provas, porque Ele quer provar nossa fé e nos levar ao arrependimento verdadeiro. Então eu vejo aqui que o próprio Gideão não tinha noção quem era aquele homem, que era o próprio Deus, que estava lá incumbindo ele, comissionando ele para libertar o seu povo. E ele se sente inabilitado, ele já começa a questionar: o senhor errou o endereço, porque eu sou o menor da minha tribo, Manassés, e eu não tenho capacidade, eu sou um agricultor, eu não sou um guerreiro. Senhor, eu não tenho capacidade. Então nós vemos aqui baixa imagem, mas o Senhor, Ele capacita os seus escolhidos. E o Senhor viu no coração dele sinceridade. Era um homem que buscava Deus, era um homem sincero. E ele estava trabalhando a terra, ele estava agora colhendo o trigo no lagar, estava moendo lá o trigo e fazendo rapidamente para que os inimigos não roubassem o produto da sua terra, que ele plantou, agora ele colheu. E de repente ele tem a visita ilustre do anjo de Yahvé, comissionando ele para essa grande missão. Então eu quero trazer algumas verdades aqui que nós podemos aprender, que com certeza hoje o Espírito Santo de Deus vai mexer com você. A primeira verdade que eu vejo aqui: Gideão, quando ele foi chamado para libertar o seu povo, teve noção que era o próprio Deus Todo-Poderoso que estava comissionando ele para essa grande missão. A primeira atitude dele foi levantar um altar ao Senhor, um altar pessoal, e esse altar ele deu o nome Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Irmãos, diante da guerra a qual você está vivendo, diante dos conflitos, diante de lutas, de pressões de todo lado, que você tenha uma experiência pessoal com Jeová Shalom, Senhor, o príncipe da paz, que você invoque a presença de Jeová Shalom, mesmo você enfrentando as adversidades, mas Deus quer trazer paz para a tua alma, para o teu espírito, porque é tempo que Deus vai levantar você nesta geração, eu creio, para grandes conquistas. Enquanto os economistas estão dizendo o ano 2020 está perdido, nesses 2 meses praticamente que falta para acabar o ano, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, na tua casa, na tua família, na tua área financeira. Creia que o melhor de Deus está por vir, mas Deus hoje quer abrir a sua mente para que você entenda que o Senhor, Ele quer que você ande no poder do Espírito Santo, na dimensão de Deus. Que o reino de Deus comande a sua vida, porque o reino de Deus não tem pobreza, não tem miséria, não tem recessão, e que você entenda que o Senhor te chamou, Ele vocacionou você para que você vá e dê fruto. Vá, abra tua boca, o Senhor vai te encher. Vá e apregoe o ano aceitável do Senhor. Abençoa a tua família, abençoa teus filhos, abençoa teus negócios. E Deus hoje quer mudar a tua mentalidade, porque você não é fraco, você não é covarde. Deus não nos chamou para se esconder em cavernas, em buracos, em fortificação e ver os inimigos nos roubando. Irmãos, Deus nos deu poder, autoridade. O Espírito Santo de Deus te ungiu com uma unção de conquista para enfrentar Satanás e seus demônios, e as portas do inferno não prevalecerá contra a sua vida, porque maior aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Eu creio. Juízes 6, verso 14, então virou o Senhor para ele e disse: vai tu nesta força e livra Israel dos medianitas, porventura não enviei eu. E aquele homem agora, ele recebe
aquela palavra tão forte, imediatamente ele faz aquele altar, Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Irmãos, Shalom significa paz, mas é muito mais, é completude, equilíbrio, saúde, prosperidade. Quem é a nossa paz? Jesus. Então Jesus, Ele é aquele que te completa, amém? Então em Jesus você tem tudo. Agora eu quero trazer a segunda verdade aqui, que ele recebe uma incumbência da parte do Senhor. O anjo de Yahvé, faça um altar. Juízes capítulo 6, verso 25. Naquela mesma noite o Senhor disse: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é do teu pai, e corta o poste ídolo, então, que já está junto ao altar. Gideão agora, ele fez o altar dele pessoal, mas ele fala: agora você vai fazer um altar para a família, porque a família adorava Baal. Naquele tempo, o povo se voltou para a idolatria. Baal, que dizia que era o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade, mas só trouxe miséria Baal. Mas agora ele faz um altar ao Senhor, um novilho de 7 anos, interessante, um boi. E o Senhor me falou muito ao meu coração, que achei muito interessante. João capítulo 3, verso 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então eu vejo aqui, esse novilho aqui aponta também para Jesus. Interessante, novilho de 7 anos, a plenitude daquele animal, 7 anos. E Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado numa idade da plenitude de um homem, de um jovem de 33 anos. Interessante, porque novilho também fala de Jesus. Jesus, na figura de Marcos, era a figura do boi, aquele que carrega o fardo, figura de servo. Interessante, Mateus é a figura do leão, Jesus é o leão da tribo de Judá. Lucas é a figura do filho do homem. E de João, é a figura da águia que virá arrebatar a sua igreja. Então, amados, eu vejo aqui a importância de você já invocar Jesus Cristo para a tua família e declarar: eu e a minha família serviremos ao Senhor, como está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então essa figura é muito maravilhosa, porque ele já está declarando a salvação para a sua família, porque ele teve um encontro pessoal, mas agora ele faz aquele altar representando a sua família e declarando que Baal não tem mais domínio sobre a sua família, e sim o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o Senhor da minha família. Então eu quero declarar na sua vida nesta noite, que a partir de hoje você vai começar a orar pela tua família, por aqueles que ainda não foram salvos, ainda não professaram Jesus. Creia que todos eles vão chegar aos pés de Jesus, porque a Bíblia fala: o que você ligar na terra é ligado nos céus, o que você proibir na terra é proibir nos céus. Então entra em concordância e começa a reivindicar a salvação da tua família, a bênção da tua família. A Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe, em Josué capítulo 2, que essa mulher, ela recebe 2 espias que vieram espiar a terra prometida, e ela dá o relatório para aqueles 2 espias: o Deus a quem vocês servem é um Deus que já entregou esta terra de Canaã nas vossas mãos,
e o nosso povo está atemorizado diante da presença de vocês, porque o Deus a quem vocês servem abriu o mar vermelho, sustentou o povo no deserto e não faltou nada, e o Deus a quem vocês servem é o Deus Todo-Poderoso. Uma prostituta cultuar uma mulher que aos olhos humanos, uma mulher depravada, mas aquela mulher foi salva e a sua família, porque ela deu abrigo para os 2 espias e ela pediu para que poupasse ela e a sua família, por conta da sua atitude de guardar aqueles 2 espias, proteger contra os oficiais que vieram à captura daqueles 2 homens. Ela se arriscou a sua vida, e por conta da atitude dela, ela foi ousada, porque ela pediu, não para poupar a sua vida da morte, mas ela pediu: salva toda a minha família. E toda a família dela se agregou na casa dela, porque quando chegou a hora do povo tomar posse da terra prometida, aquela casa tinha um sinal do bordão vermelho, que seria poupado aquela casa, e a Bíblia fala que aquela família foi poupada do juízo, aquela mulher encontrou a salvação na hora do juízo. E amados, e olha que a Bíblia menciona em Hebreus capítulo 11, faz menção dessa mulher que se tornou heroína da fé. E essa mulher, uma ex-prostituta cultuar, uma mulher, aos olhos humanos seria uma mulher depravada, mas essa mulher, ela pela fé, ela foi promovida, ela se casou com um dos príncipes de Judá, chamado Salmão, e essa mulher faz parte da genealogia de Jesus, genealogia de Davi. Pela fé ela alcançou a graça. Então quer dizer para você nesta noite, você alcançou a graça de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu vejo aqui a figura de Jesus, que foi sacrificado e a oferta foi aceita, e a Bíblia fala que a partir daquele momento Gideão foi ungido, a unção tomou a vida daquele homem, e ele foi cheio do Espírito Santo para cumprir a missão. E a boa notícia que eu quero dar para vocês, que o Espírito Santo de Deus, que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu uma unção para cumprir um propósito, e esse propósito é nobre: ide por todo o mundo. Não tem fronteira, amado, não tem fronteira. Aonde você pisar a planta dos teus pés, esse território é vosso, porque Deus entregou a terra aos filhos de Deus, basta você possuir. Então vá nesta unção, porque a mão do Senhor está contigo, e o braço do Senhor te fortalecerá. E abra a tua boca e profetiza o milagre, viva os milagres de Deus, porque quem habita em você é o Espírito Santo. Ele não é menos Deus que o Pai, não é menos Deus que o Filho, é o mesmo Deus da mesma essência. O Espírito Santo que habita em você é onisciente, é onipresente, é onipotente. Então, meu querido, você pode todas as coisas, porque o Senhor te fortalece para que você cumpra o propósito de Deus na terra. Não temas. Mas Senhor, é impossível, Senhor, tenho sido roubado, Senhor, tenho andado deprimido. Meu querido, no nome de Jesus, eu quero declarar que a partir de hoje, o Senhor, tudo que Ele tinha que fazer na cruz, foi uma obra completa. Ele se fez maldito para você ser bendito. Ele cumpriu pagou um preço impagável para que você seja um filho de Deus, e Ele abriu um novo e vivo caminho. Você pode adentrar na presença do Pai a qualquer hora, a qualquer momento, não precisa marcar audiência. Você é filho, você é filha. Entra na presença do Senhor e diga: Senhor, estou com um problemão, e eu, com certeza, Deus não tem problema, Ele tem solução, Ele tem direção, e Ele vai te dar a unção, todo o poder para você cumprir o propósito. Então não fique aí olhando para a circunstância, olhando para o inimigo que tem te roubado, tem roubado a tua força, tem roubado a tua paz, tem roubado a tua alegria. E a Bíblia fala
em Oséias 4,6, o meu povo está perecendo, porque falta o conhecimento. Irmãos, nós temos que nos voltar para a palavra, nós temos que viver a palavra, praticar a palavra. Existe 3.573 promessas da Bíblia, e nós temos que começar a orar e declarar: Senhor, o que o Senhor fez na cruz foi uma obra completa, e eu não quero viver essa vida medíocre, Senhor. Eu quero entrar na esfera do Espírito, porque isso não é prerrogativa de sacerdote, de apóstolo, de profeta. É você, meu querido. Vai nesta força. Não importa o teu passado, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, porque Deus usa as pessoas comuns para realizar coisas incomuns, e Deus te chamou para uma obra. Irmãos, vamos hoje nos levantar e começar a declarar: Satanás, solta meu pai, solta minha mãe, solta meu casamento, vai soltando meus negócios, em nome de Jesus. Chega de ser roubado, no nome de Jesus. Prova quando vem da parte de Deus, amém, eu aceito, mas roubo, chega. O meu povo está sendo roubado, meu povo está perecendo porque falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a tua chamada é para andar como Jesus andou. 1 João 2,6, aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei. Jesus, onde ele andava, havia milagres, prodígios e maravilhas. Os capeta, batiam em retirada. E o Espírito que estava em Jesus era o Espírito de Deus. E hoje o Espírito de Deus habita em você. E o Espírito Santo que habita em você te capacita, te potencializa. Então não olhe para você, não olhe para os teus sentimentos, mas olha para aquele Deus que diz: vá nessa força, vai nessa força e libere o meu povo que está oprimido, amarrado. E começa pela nossa casa, pela nossa família. Então seja um exemplo. Hoje o Senhor está falando para mim e para você: começa hoje fazendo um altar ao Senhor. Senhor, eu quero me consagrar. Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Senhor, eu quero estar focado no Senhor, eu quero estar focado nas tuas promessas, eu quero andar em obediência. Aí, meu querido, você vai resgatar o que o diabo tem roubado na tua vida. Chega de ser roubado. Irmãos, Deus usa pessoas comuns para realizar coisas incomuns, e hoje o Senhor está falando para mim e para você: é tempo de andar no sobrenatural de Deus. Não importa o tamanho dos gigantes. A Bíblia menciona em 1 Samuel capítulo 17, um homem de uma altura descomunal, 2,95 m, 6 côvados e um palmo aproximadamente, quase 3 metros de altura. Afrontou o exército de Israel e disse: mande um valente para lutar comigo. No espaço de 40 dias não se apresentou um guerreiro de Israel para lutar contra aquele gigante. E de repente cai de paraquedas Davizinho, um jovem dos seus 15 anos, e vai levar comida para os seus irmãos. Quando ele se depara diante daquela cena patética para ele, ele falou: que absurdo! Este homem está afrontando o meu Deus, eu estou indignado. O que vai fazer? Ninguém vai lutar contra esse homem? Ninguém se encoraja? Aí, como bom judeuzinho, ele falou: o que vai ganhar esse homem para detonar esse gigante? Vai casar com a filha do rei, a família vai ser isenta de impostos, e este guerreiro vai ganhar muita riqueza. Então é comigo. No vale da morte, no vale da sombra, vale de Elá, ele viu oportunidade, porque ele tinha consciência: a unção do Espírito está sobre mim, a mão do Senhor está sobre mim, e eu posso todas as coisas, porque Deus me fortalece para honrar o nome do Senhor. E o que aconteceu? Davi se voluntariou. Todos esperavam que Davi ia ser massacrado, mas Davi foi em direção ao gigante e disse: tu vens com espada, com lança, com escudo,
mas eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos exércitos, e hoje você vai tombar, eu vou cortar tua cabeça. Irmãos, ele estava com uma funda, com aquelas lançadeiras, e vai cortar a cabeça, com uma pedra não corta a cabeça, mas ele tinha noção, nenhuma arma forjada prosperará, quer dizer, a arma do inimigo vai se tornar a ferramenta que Deus vai colocar nas mãos de Davi, e colocou a própria espada do gigante, quando ele tombou com a pedrada, e Davi imediatamente, quando ele caiu, ele não ficou comemorando, ele foi só comemorar a vitória quando passou a espada decepando a cabeça do gigante, e levantou para o povo de Israel, e foi em direção aos guerreiros de Israel: está aqui o homem que afrontou o meu Deus, está aqui, Deus é Deus. Por conta da atitude de Davi, todos os guerreiros de Israel se encorajaram e enfrentaram os filisteus e venceram. Então, irmãos, eu quero dizer uma grande verdade aqui nesta noite: o Espírito Santo de Deus é como Gideão, que hoje está chamando toda a igreja para uma grande conquista. Ide por todo o mundo, ninguém poderá te resistir. A Bíblia fala: os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, escorpiões, se tomarem alguma coisa mortífera não lhe fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Irmãos, Deus nos deu poder para manifestar sinais, prodígios e maravilhas na terra, e essa unção que está sobre você não é a unção de Moisés, nem de Elias, nem de Josué, mas é a unção de Jesus. É uma unção sem limite. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. E eu vejo aqui, amados, que agora ele recebe essa convicção, ele tem essa convicção, essa chamada forte, porque a unção do Espírito tomou posse da vida dele. Então toda limitação, todo medo, todo anseio, agora o Espírito Santo de Deus tomou conta. E a Bíblia fala, amados, que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de poder, de ousadia. Então, amados, você tem todas as condições de vencer a luta a qual você está passando, está enfrentando, porque Jesus é maior que esta luta, e o Senhor te capacita. Então não tenha medo, não temas, porque o Senhor é contigo. Então eu vejo aqui, ele recebe uma ordem de Deus: escolha os homens para a guerra. E ele chama os homens para a guerra, e se apresentou 32.000 homens para a guerra. E o Senhor falou: tem muita gente. Aí o Senhor fala assim: desce até o rio Arode e mande eles, primeiramente, fale para os covardes, os medrosos, os tímidos: pode ir embora. E foram embora 22.000, ficou 10.000. O Senhor falou: tem muita gente ainda, mande agora eles descerem e tomarem água nessa fonte de Airode. E os que tomaram água como cão foram separados, foram descartados. Pode ir embora vocês aí. E ficou 300 homens. E o Senhor falou assim: com esses 300 eu vou entregar esta grande vitória nas vossas mãos. 300. Irmãos, o Senhor falou muito comigo, que a igreja primitiva, o Senhor falou assim, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto de Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra.
E eles estavam orando em Atos capítulo 2, 120 pessoas, simples, pessoas, mulheres, velhinhos, os discípulos, orando para esse momento que o Senhor tinha deixado bem claro: eu vou assunto aos céus, mas eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês serão cheios do meu Espírito, e vocês vão completar a minha obra na terra. E de repente, em Atos capítulo 2, como um vento impetuoso entrou naquela sala onde eles estavam reunidos, e como línguas de fogo repousou sobre cada cabeça, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, a profetizar, começou a haver uma manifestação de milagres, prodígios e maravilhas, e aqueles discípulos começaram a profetizar, a orar em línguas, e as pessoas, os viajantes que estavam passando, ouviam a voz, línguas como da sua própria terra, e diziam: esses homens estão falando a minha língua natal, e ficaram maravilhados. A Bíblia fala que Pedro, no primeiro sermão dele, 3.000 almas, ele pregou para 3.000 almas, as 3.000 almas aceitaram a Jesus, e aquelas pessoas tímidas, pessoas que estavam reunidas, mas amedrontadas com a pressão dos romanos, da perseguição que começou, e eles foram tão cheios do Espírito Santo, 120 pessoas, o Senhor escolheu, e essas 120 pessoas alcançaram os 4 cantos da terra. Nós somos os confins do mundo, gente. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor, e Deus usou gente improváveis, Deus usou pessoas simples. Então nós vemos aqui 300, não importa o número, o que importa é que Deus separa pessoas que têm a visão do reino, que têm o coração no reino, que não estão preocupados com as coisas da terra, mas estão preocupados em cumprir o propósito de Deus e seguir o líder, e esse líder é o Espírito Santo de Deus, que nos habilita, nos capacita, para que nós sejamos instrumento de bênção, para levar restauração, para levar as bênçãos na vida das pessoas, e Deus te deu esse poder, essa autoridade. Então eu vejo aqui, amados, 300 Gideões. Agora, olha o armamento que Deus pede para esses homens. Olha as armas: cântaro, tocha, espada e trombeta. Segundo Coríntios capítulo 10, verso 5, fala assim que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Irmãos, quando você ora as promessas de Deus, quando você entra no teu quarto e fecha teu quarto, e você entra em secreto diante da presença do Senhor, e quando você ora a palavra do Senhor, quando você reivindica as promessas de Deus, segundo Coríntios 1:20, em todas as promessas de Deus, nelas você tem o sim e o amém. Deus, quando você ora as promessas, Deus diz assim: sim, e o amém, assim seja. Então, amados, a oração mais eficaz, quando você ora a Bíblia, quando você reivindica as promessas do Senhor, e a Bíblia fala que quando você entra na presença do Senhor, Deus em secreto vai te recompensar, vai te abençoar. Então, amados, tenha convicção que Deus ouve a tua oração, as mãos do Senhor estão estendidas para te abençoar, seus ouvidos atentos ao teu clamor. Deus está ciente do que se passa na tua vida, mas hoje, para de chorar, para de pensar em chutar tudo, retroceder, dizer: Deus, o que o Senhor fez, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Para com ser chororô, meu querido, levanta a cabeça e marche, porque esse é um tempo de batalha, e o reino de Deus é conquistado com esforço, com garra, com determinação. Mateus 11:12, que o reino de Deus é tomado com esforço, com garra, com ousadia. Então começa a orar a partir de hoje, e começa a declarar: Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, que tudo que o inimigo tem roubado, eu não aceito. Entre nessa dimensão de oração, de autoridade, no nome de Jesus, porque o que você ligar na terra é ligar nos céus. Mateus 18:18. Então entra nessa oração em concordância com o Senhor, porque Deus é Pai, e Deus tem o melhor para você. Chega de ser roubado.
O meu povo perece, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Então, querido, há 3.573 mil promessas. Começa a se apropriar. Não perca mais tempo. Às vezes a gente perde tanto tempo, rede social, e Instagram, Facebook, e as pessoas não estão lendo mais a Bíblia, as pessoas não estão orando mais, as pessoas não estão se consagrando, não estão jejuando, não tem tempo para Deus, mas tem tempo para as coisas do mundo, e estão intoxicados com as coisas do mundo, com os valores deste mundo, com as pressões deste mundo, com as palavras de morte, as palavras muitas vezes desencorajadoras. Irmãos, vamos nos encorajar com as promessas de Deus, porque a palavra do Senhor te fortalece e muda a tua mentalidade. Não tome a forma desse mundo, Romanos capítulo 12, verso 2, mas renovai a vossa mente, todo dia, assim como você toma banho todo dia, assim como você se alimenta todo dia, assim como você se veste todo dia, assim você tem que andar cheio do Espírito Santo. Não é uma opção, é uma ordem do Espírito Santo. Andai no Espírito, falar no Espírito, não vos embriaguei com vinho, nem com coisas deste mundo. Significa não enche o teu coração com essas coisas deste mundo, senão você fica dominado por esses valores. Irmão, para vocês terem uma ideia, hoje a rede social, o comentarista fala que as pessoas estão enfeitiçadas, porque hoje essa inteligência artificial leva as pessoas, quem gosta de esporte, quem gosta de comida, quem gosta de moda, eles passam as informações que as pessoas gostam. Então as pessoas estão cada vez mais isoladas. Você entra no metrô, no trem, você vê cada um com o seu aparelhinho lá como é que se diz? O fone de ouvido, e não estão nem aí quem está do seu lado. As pessoas estão desconectadas das pessoas, e a nossa chamada é fazer conexões, é interagir na vida das pessoas, influenciar as pessoas, encorajar as pessoas, anunciar a Jesus, anunciar as boas novas. Jesus está vivo, Jesus liberta, Jesus voltará. E hoje as pessoas estão distraídas, as pessoas estão encantadas com as coisas deste mundo. Irmão, você está neste mundo, mas você não é deste mundo, você faz parte da família de Deus, a eternidade te aguarda. Então vamos investir no reino. Então ore, vive uma vida de oração, consagração, que você tenha foco nas promessas do Senhor, porque a nossa luta é contra Satanás e seus demônios, e ele encanta as pessoas para esfriar a igreja e contaminar a igreja com muitas vezes modas. Irmãos, é tempo que a igreja tem que se levantar e viver um evangelho da cruz, viver um evangelho da renúncia. Se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, e todas as coisas que você anela, precisa, necessita, o Pai sabe do que você necessita. Então, meu querido, agrada-te do Senhor, Salmos 37,4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Então, irmãos, Deus sabe o que você necessita. Cuidado, porque hoje o mundo oferece o quê? Interessante, se você está vendo um filme, de repente vem a propaganda, é aquela propaganda salgadinha, aí você tem vontade, abre o armário e vai pegar o salgadinho. Aí você está com sede, até a propaganda lá da refrigerante, aí você vai para a geladeira. Então você vê as influências, mas que a palavra do Senhor venha influenciar você, venha encorajar você, venha levar você a conhecer o caráter de Deus. Você vai conhecer, se conhecer a palavra do Senhor. Então eu vejo aqui que Gideão, ele escolheu 300 homens. Deus não precisa de muita gente para fazer os inimigos da terra caírem. Deus precisa de gente comprometida com Deus, focado em Deus, que obedeça a voz de comando.
Irmãos, obedeça ao Senhor. A Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, significa obedecer a Deus, mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se você obedecer a Deus, Deuteronômio capítulo 28 vai falando, as bênçãos virão até os teus celeiros, bendito será o entrares, bendito será o saíres. Deus dará a ordem que as bênçãos cheguem até as tuas mãos, porque você está buscando o Senhor em primeiro lugar, você está andando em obediência aos princípios da palavra do Senhor. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos ele vai fugir, porque você está em obediência no centro da vontade de Deus. Irmãos, um crente é imbatível quando está andando na presença do Senhor em obediência. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não o toca. Por isso, amados, hoje o Senhor está falando para mim e para você, santificai-vos, porque o Senhor fará nesses dias uma obra de espanto. Santificai-vos, santificai-vos. Hoje, repare o altar na tua casa, a partir de hoje, e você possa dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Dedique o teu tempo precioso ao Senhor, convoque a tua família para orar ao Senhor, e com certeza, a Bíblia fala, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água, e repreenderá do vosso meio as enfermidades. Promessa de Deus. E a Bíblia fala, que o Senhor fala assim, para aquele homem chamado Gideão, vá até a fronteira onde estão os inimigos, eu vou te dar um sinal muito claro, que eu entreguei os inimigos nas tuas mãos, Gideão. E ele vai com um companheiro na fronteira, e houve o relato de dois homens conversando, e um deles teve um sonho, e ele fala que viu um pão de cevada rolando, e derrubava a tenda, e o outro teve a interpretação é que a espada de Gideão vai destruir todos nós. Irmãos, sabe o que o Senhor já está falando para mim e para você? Quando você se posicionar, o inimigo já sabe que a derrota já está decretada. Tomai posição e vede o livramento que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus vai trazer cura, libertação, restauração. Deus vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Mas vamos hoje nos levantar. Chega de ficar olhando, contemplando os problemas, vendo os inimigos roubar e a gente ficar parado, apático. Irmãos, Deus te deu espírito de poder, de ousadia, de coragem. Irmãos, como eu mencionei, Raabe falou assim, nosso povo já está tremendo, já está sabendo que o juízo já foi decretado, o juízo do Deus vivo sobre o nosso povo, e nós não temos força para resistir. O Deus a quem vocês servem é o Deus de Israel. Irmãos, o melhor lugar que existe é estar no centro da vontade de Deus. Você pode passar por luta, você pode passar por adversidade, por injustiça, mas não saia do centro da vontade de Deus, porque no momento oportuno, Deus vai te surpreender, Deus vai fazer o impossível se tornar possível, porque o inimigo quer que você fuja, ele quer que você retroceda, ele quer que você negocie a tua fé, mas não abra mão da sua fé, porque o inimigo quer que você se curve, que você aceite a proposta do inimigo, mas seja fiel, confia no Senhor, que Deus vai salvar você, a tua família, Deus vai resgatar, e Deus vai restituir o que o inimigo tem roubado na sua vida. Deus quer quebrar essas maldições, essas malignidades que têm assolado a sua vida, que têm levado você a duvidar de Deus, a ver um Deus impotente, inoperante. Deus é fiel. As armas de guerra, cântaro, tocha, espada, trombeta. Cântaro fala de nós, somos vaso de barro, mas a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo
4, verso 7, a excelência de Deus. Você é vaso de barro, mas quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Amém? É valioso. Então eu quero dizer, você pode ser frágil, mas quem habita em você é poderoso. É poderoso. Amém? Então eu vejo outra verdade aqui também, que a tocha fala da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que quando era a estratégia era o seguinte: vamos dividir em 3 grupos. Quando eu quebrar o cântaro, levanta a tocha abruptamente. Ele levantava a tocha, aí tocava o chofar. E havia primeiro, aquela visão, aquele efeito visual que era algo extraordinário. E depois o efeito sonoro, quando tocava o chofar, parecia um estrondo. Imagina um monte de relâmpago, trovões. Aí o comandante Gideão dava ordem pela espada do Senhor e pelo Senhor, aí todos iam para a guerra. E a Bíblia fala que quando deram a ordem de comando, quando Gideão deu a ordem de comando, eles obedeceram o ato profético que Deus ordenou. E amados, os inimigos entraram em confusão, se mataram entre eles. E houve uma grande vitória. 300 homens venceu mais de 135 mil inimigos. E os próprios filhos de Israel, as próprias tribos que estavam divididas, que desprezaram a Gideão, porque perceberam que ia ser um banho de sangue, se encorajaram, porque eles viram que a mão do Senhor estava sobre Gideão, e eles entraram para a guerra, e a vitória foi cabal, foi completa, porque através do ato de Gideão, de aceitar o desafio, contagiou aos demais tribos que não queriam se aliar a Gideão. Irmãos, eu creio que nesses últimos dias, o Espírito Santo de Deus vai derramar uma unção sem precedentes sobre a igreja, e aqueles que estão desengrejados vão se unir, vão se aliar, e Deus vai colocar por terra as placas de igreja. E então nós vamos ser conhecidos não como tribo, mas como uma igreja do Senhor Jesus Cristo, uma só, porque eu creio que esse é o tempo que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado, e nós vamos conquistar os 4 cantos da terra, a despeito desse plano maligno de coibir a liberdade religiosa, de calar a voz profética, e isso está acontecendo em algumas partes do mundo. Deus vai levantar uma igreja destemida, uma igreja que vai andar na presença do Senhor até as últimas consequências, e que vai com ousadia, vai falar do amor de Deus, e vai manifestar os sinais, prodígios e maravilhas, e as portas do inferno não prevalecerão. Você faz parte dessa geração, é profético essa palavra. Peça perdão pelos seus pecados, fale: Senhor, eu tenho murmurado, questionado, Deus, cadê a tua bondade, a tua misericórdia, por que eu tenho sofrido tanto? Hoje o Senhor está dizendo: homem valente, mulher valente, jovem valente, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor te ama, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E o Senhor te escolheu, mas o Senhor te abençoou. Efésios 1:3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então você tem toda a provisão de Deus para você viver uma vida digna aqui na terra, porque o reino de Deus não está em recessão, não tem miséria, não tem pobreza. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca acha. O reino de Deus tem que comandar a sua vida, e não o reino das trevas. O reino das trevas tem comandado a muitas pessoas que estão parecendo uns zumbis, mas Deus quer levantar uma igreja viva,
uma igreja que louva a Deus em todas as circunstâncias, uma igreja que mesmo diante da prisão, como o apóstolo Paulo estava preso, e ele escreve uma carta para a sua igreja em Filipenses 4:4, igreja, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Perto está o Senhor. Que a tua moderação, que a tua vida seja uma vida que glorifica ao Senhor no meio dos circunstantes. Não se entregue às ansiedades, mas me busque em oração, em súplica, com ações de graça. E quando me buscar, entregar a tua ansiedade, a paz de Cristo Jesus guardará a tua mente e o teu coração. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, que ocupa a vossa mente, igreja. Eu quero fazer primeiro apelo a alguém que hoje quer se tornar um Gideão do Senhor, quer entregar sua vida para Jesus. Levante sua mão se tem alguém no nosso meio, quer entregar sua vida e dizer: Senhor, eu quero me render, eu quero servir o reino. Se você quer fazer isso, você que está me vendo na internet, faça essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e confesso com o meu coração que Jesus Cristo é o meu único suficiente Salvador e Senhor. Eu renuncio o meu passado, eu renego todos os meus pactos que eu tive com as trevas, e peço, Senhor, aplica o teu sangue, anulando toda a malignidade, toda a legalidade que eu dei a Satanás e os seus demônios, porque a partir desta noite, eu declaro: Jesus Cristo é meu Senhor, é o meu Salvador, Ele é o príncipe da paz, é Ele que vai comandar a minha vida, é Ele que vai comandar a minha família, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Amém, glória a Deus. Depois que eu tocar esse shofar, você vai profetizar, porque quando foi tocado o shofar, e todo o povo bradou pelo Senhor e pela espada de Gideão, os inimigos entraram numa confusão. Irmãos, é profético, um ato profético. Todo profeta tem muitas vezes essa mania de fazer aqueles atos, mas eu creio que eu vou fazer como fiz no culto de quarta-feira, e estou escutando testemunhos de milagres, muitos milagres, e você vai liberar no nome de Jesus tudo aquilo que tem subjugado a sua vida, opressão, enfermidade. Irmãos, veio um casal falando para mim, conversando com a minha sogra, falou: olha, eu tenho participado dos cultos de quarta-feira do pastor Daniel. Um dia ele fala no culto, tem uma família que tem um filho que está com câncer, já estado terminal, que os médicos falaram, sem esperança, a metástase tomou conta do corpo, e aos olhos humanos ele tem alguns dias de vida. E o Senhor falou assim para essa família: o Senhor está quebrando hoje esse decreto de morte. A partir de hoje Deus está trazendo um milagre, a cura. E no outro dia eles foram fazer um exame, do nada assim, para aquele exame, eu já esqueci o nome, a Mariana sabe, citolografia, para saber se propagou mais ainda a metástase. Para espanto dos médicos, não tinha mais câncer, não tinha mais câncer. Deus é Senhor, Deus é Senhor, Deus é Senhor, Deus é Senhor. E essa família falou ainda mais. Teve outro momento que o Senhor falou: tem uma família que está vendendo o carro para pagar as contas. Não vai vender o carro, porque Deus está trazendo o improvável. A mulher recebeu um bônus
de alguns anos que a empresa não tinha dado. Irmãos, essas coisas acontecem, é só milagre de Deus. E o dinheiro, além de pagar aquela dívida, ainda sobejou. E eu me lembro, Deus está trazendo esta noite o milagre, a provisão. Irmãos, Jesus faz milagre ainda hoje. Ainda hoje. Eu sempre falo, a Marlena teve um culto, os cultos de quarta-feira, eu me lembro, lá na Boracé, na Barra Funda. Falei, eu vou começar a orar e Deus vai começar a fazer obturações dos dentes. Deus vai obturar dentes. A gente foi ministrar lá em Atibaia. Aí a pastora Marlene foi, juntamente com a sua irmã, pastora Marlúcia, e lá, nesse culto, a unção foi liberada também, lá naquela igreja, pessoas receberam. A Marlena recebeu 7 obturações, né? Irmãos, em Londrina, Igreja Presbiteriana do Brasil, chamaram o doido aqui para fazer uma oração. Eles não oram por cura. Eu falei, eu vou orar e Deus vai fazer obturações neste lugar. Irmãos, eu botei o pastor numa situação. Teve médicos, teve doutores, pessoas dando testemunho, mostrando a boca o que Deus fez. Irmãos, não duvide o que Deus é capaz de fazer. Os cultos de quarta-feira, que eu ministro quase há 30 anos, toda quarta-feira, Deus tem feito maravilhas. O Dácio tem participado sempre, né, Dácio? Tem estado sempre junto. O Kiko, acho que é o neto é um dos mais velhos aí. Tem visto os milagres. Irmãos, Jesus vai fazer coisas maiores. Neto, quantos milagres? Quantos? Mas uma vez eu me lembro que um dos pastores nossos estava até rindo, falando, obturação de ouro. No carro ele recebeu o pastor Gilberto. No carro, a gente estava andando de carro e de repente o Senhor fez um milagre. E pessoas já foram analisar o metal, não existe na face da terra. Irmãos, eu sou um homem de fé e eu creio no sobrenatural, eu creio no poder de Deus, eu creio. Nós temos a irmã Pina e a sua família. Eu me lembro que um dia entrei naquela empresa, estava lacrado, falidos. Aos olhos humanos, irmãos, o inimigo fez um estrago. Eu falei, a partir de hoje, eu profetizo que o vale de ossos secos, Deus vai fazer um milagre nesta empresa que faliu. Perderam 100 caminhões, aos olhos humanos faliu. E eu profetizei, Deus vai abençoar de uma forma extraordinária. E Deus começou a restituir na vida desta família. Irmãos, no apartamento deles chegou a ter 180 pessoas. Em gratidão eles abriram o apartamento. E a judeusada lá do prédio falaram, nós não queremos mais esses cultos, porque a nossa segurança está sendo ameaçada. Porque num bairro em Higienópolis, lá o prédio só tinha judeusada. Sabe o que Deus fez? Abriu no clube português. E cada 15 dias tem mais de 350 pessoas, porque essa família tem testemunhado um milagre. Deus restituiu dobrado, de uma forma extraordinária. E hoje a empresa é uma potência. Olha aí essa baixinha aqui, ó, Dona Pina, levanta a mão, irmã Pina. Glória a Deus. Deus é Deus. Irmãos, por que eu estou falando isso? Eu quero fomentar no seu coração essa fé ousada. Falta 2 meses para acabar, e você tem que sonhar os sonhos de Deus. O diabo tem roubado os sonhos de muitos crentes, mas Deus tem sonhos. Tem sonhos para você. Tem sonho, viu, Milton? Tem sonho para a família aí. Sonhos de bênção, sonhos de vitória.
Comece a orar, comece a profetizar as vitórias do Senhor. Senhor, nós declaramos hoje salvação na nossa casa, salvação na nossa família, restituição, tudo que o diabo roubou, Pai. Deus vai restituindo, vai trazendo cura na nossa casa, vai trazendo salvação, vai trazendo restauração, e coloca em confusão o arraial dos inimigos, Senhor. Traga avivamento espiritual na nossa casa, Senhor. Traga avivamento, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito. E essa promessa já foi liberada. Que os teus filhos se apropriem. Receba línguas estranhas, receba línguas de fogo. Receba dons, receba autoridade, receba ousadia, receba dons, receba a palavra do conhecimento, receba a unção de cura, receba a unção de maravilhas, receba a vitória. O Senhor diz para você nesta noite: o inimigo está sendo desmascarado, está sendo confundido, Deus está mandando confusão no arraial do inimigo, Deus está trazendo confusão no arraial do inimigo, e Deus está trazendo libertação. O Senhor está destacando anjos, arcanjos de guerra para visitar a tua casa, porque eu declaro hoje, a partir desta noite, você vai dormir em paz, e você vai se alegrar na presença do Senhor, porque Ele comanda a tua casa. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Ele é o príncipe da paz, e Ele vai trazer paz na tua casa, paz para a tua família, paz para a tua vida. Pai, muito obrigado por esta noite, Pai. Que o Senhor dê uma boa noite de descanso, Pai, de refrigério, Pai. E Deus, que o Senhor dê sonhos proféticos, que os teus filhos voltem a sonhar os sonhos de Deus. Porque nos últimos dias o Senhor diz: até os velhos sonharão, porque geralmente velhos não sonham, mas vão voltar a sonhar. E os jovens terão visões, Pai, porque nós vivemos a iminente volta do Senhor Jesus. Porque o Senhor faz um velho, ó Deus, potente, o Senhor capacita, o Senhor, Pai, ó Deus, dá força ao cansado, multiplica o vigor daqueles que não têm vigor. Porque os que confiam no Senhor subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, Pai. Muito obrigado por esta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo seja com esta igreja e a church que está se espalhando no mundo, Pai. E nós declaramos, Senhor, que nós queremos cumprir essa grande comissão, ide por todo o mundo, Pai. No nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.